Bom, nosso grupo vai falar então sobre a estrutura do material genético, que é um tema que foi tratado na aula, né? Então, a primeira coisa, né, definir gene, que é um segmento de DNA que contém na sequência de suas bases nitrogenadas uma informação codificada a respeito da estrutura primária de uma determinada proteína ou polipeptídeo. Como eu costumo definir para os alunos, né, do ensino médio, gene ou gene seria um trecho do DNA, né, que contém informação para a produção de pelo menos uma proteína. E aí, a estrutura básica de um material genético, né, o DNA e o RNA, eles são formados por nucleotídeos. E os nucleotídeos eles são formados pela união de uma pentose, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Então fica um esqueminha mais ou menos nesse sentido, né? E aí, agora a gente vai discutir a estrutura de cada uma dessas partes aqui. Bom, a pentose, né, é um carboidrato de 5 carbonos, e aí aqui está numerado, né, nos vértices desse pentágono, cada carbono. Então tem o carbono 1 aqui, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e o quinto carbono ele está aqui, né, não está fechando o pentágono aqui em cima fechando o oxigênio. Então, a gente numera aqui os carbonos, né, do primeiro até o quinto carbono dessa pentose. Sendo que tem duas pentoses possíveis para poder formar um nucleotídeo. Pode ser uma desoxirribose ou pode ser uma ribose. A diferença entre os dois está aqui no carbono 2, onde a desoxirribose tem apenas o hidrogênio ligado a ele. E na ribose, nesse mesmo carbono 2, a gente vai ter uma hidroxila, né? Então, a ribose, na verdade, né, ela tem aqui essas duas hidroxilas, no 2 e no 3, e a desoxirribose tem hidroxila somente no 3 aqui embaixo. Como eu costumo falar para os alunos, né, a desoxirribose desistiu de um oxigênio, né, para ajudar a lembrar aqui, né, que a desoxirribose ela tem uma hidroxila a menos, né? Então, a diferença principal é que essa desoxirribose vai compor os nucleotídeos que vão formar o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e a ribose vai compor os nucleotídeos que vão formar o RNA, que é o ácido ribonucleico. Depois nós temos as bases nitrogenadas, né? Nós temos 5 bases nitrogenadas principais: a adenina, a guanina, citosina, uracila e a timina. Sendo que a adenina e a guanina, perdão, são chamados de purinas. Na estrutura, né, dessas duas bases nitrogenadas, nós temos aqui dois anéis de carbono, né? E as bases pirimidinas, elas têm apenas uma estrutura única, né, um anel só. E aí, de acordo com a associação dessas bases nitrogenadas com um tipo de pentose, nós vamos ter os ribonucleotídeos. Se essas bases nitrogenadas se associarem com a pentose ribose e o grupamento fosfato. E aí nós vamos ter os ribonucleotídeos adenina, guanina, citosina e uracila. Esses ribonucleotídeos eles vão formar o RNA. Já os desoxirribonucleotídeos é quando as bases nitrogenadas se associam a desoxirribose e o grupamento fosfato. Aí nesse caso nós temos a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Então aqui todos as pentoses são desoxirriboses e aqui todas as pentoses são riboses. Então, desses 4 aqui vão formar o RNA, RNA mensageiro, né, principalmente, mas tem também o RNA ribossomal, né, RNA transportador, enfim. E aqui os desoxirribonucleotídeos vão formar a fita de DNA. E aí a ligação entre os nucleotídeos, né, para que ocorra a formação de uma fita de DNA ou de RNA, tem que acontecer a ligação entre nucleotídeos. E essa ligação ela ocorre entre o carbono 5 de um nucleotídeo com o carbono 3 do próximo nucleotídeo. E essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster. A gente representa ligação 3,5-fosfodiéster, que é exatamente a ligação do carbono 3 de um nucleotídeo com o carbono 5 do próximo nucleotídeo, através do grupamento fosfato desse nucleotídeo, né? O grupamento fosforil aqui.
E aí essa ligação ela é altamente energética, tá? Então essa ligação que vai formar, né, permitir que ocorra uma polimerização dos nucleotídeos para poder formar a fita de DNA ou de RNA. O que vai mudar de DNA para RNA, essa polimerização aqui está fazendo com desoxirribonucleotídeos, né? Que aqui vai ser a pentose, vai ser uma desoxirribose, ou se são ribonucleotídeos, e aí a pentose aqui é uma ribose. Então, basicamente, né, tanto no RNA como no DNA, os nucleotídeos são ligados uns aos outros por uma ligação fosfodiéster, que é exatamente essa ligação entre o carbono 3 do nucleotídeo com o carbono 5 do próximo nucleotídeo. Dessa maneira, a gente vai formar a estrutura, né, da fita do DNA. Cada fita do DNA é uma molécula de fita dupla, né? Então, cada fita do DNA é feita por uma cadeia de nucleotídeos. Então, tanto essa fita aqui é feita por uma cadeia, quanto a outra fita é feita por outra cadeia de nucleotídeos. Cada uma feita, né, por ligações fosfodiésteres. E uma interage com a outra por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Adenina fazendo ponte de hidrogênio com timina, citosina fazendo ponte de hidrogênio com guanina. Já o RNA muitas vezes é fita única, né? E aí também a união dos nucleotídeos é por ligação fosfodiéster. E como é fita única, as bases nitrogenadas tendem a não fazer ponte de hidrogênio com outra base, porque não tem outra para se ligar. A não ser quando o RNA ele se dobra sobre si mesmo, né? Em algumas regiões, alguns tipos de RNA podem fazer isso. E aí uma base nitrogenada de uma região interage com base nitrogenada de outra região do próprio RNA, né? Isso às vezes confere um pouco mais de estabilidade para a molécula de RNA, já que por ser fita única, ele é muito mais instável que o DNA, além, né, do fato dele ter duas hidroxilas lá na pentose, no carbono 2, no 3 e no 5, né, 3 e no 4, perdão, o que deixa o RNA um pouco mais instável, porque essa hidroxila mais aqui, ela é mais reativa, né, do que apenas o hidrogênio. Então isso torna a molécula de RNA mais instável. Bom, esse foi o básico da estrutura do material genético, né, que é um dos tópicos que nós tivemos no tópico 7. Nosso grupo, né, está representado aqui no primeiro slide, que é o Adilson, o Alexandre, a Cristiane, José Afonso, eu que estou gravando o vídeo, e a Maria Braulino. Obrigado e bom dia.